Hoje eu vou conversar com vocês sobre casamento. Olha a dica poderosa que eu vou passar para vocês agora, tá? Gente, o meu casamento, ele era daquele há algum tempo atrás, dos 7 dias da semana, 5 nós estávamos brigados. Olha a gravidade do assunto, tá? 5 brigados, a gente tava meio de cara virada, tentando se tolerar, e o outro tentando não brigar. Não sei, acho que deu quase que tudo na mesma, né? Era raro as vezes que nós estávamos bem, ou eu bem com ele, ou ele bem comigo, ou nós dois em conjunto bem, sem ter aquele ressentimento, aquela murmuração interna dentro, tá? O que acontece? Quando a gente se relaciona com alguém, tá? Quando fui pro meu casamento, eu trouxe uma mochila lotada de bagagem emocional, e o meu esposo também trouxe a mochila dele lotada de bagagem emocional. E a gente, como não tem conhecimento sobre inteligência emocional, sobre as emoções, sobre entender a história do próximo, tá? E o que acontece? Entra em conflito, entra em atrito, e isso acaba gerando o quê? Brigas, discussões, desentendimento, falta de admiração, e onde muitos relacionamentos acabam terminando não por falta de amor. Muitos casais que terminam hoje não é porque eles não se amam, porque ao contrário, eles se amam, só que eles não conseguem conviver junto, entender o que realmente passa um na cabeça do outro. Você vai perguntar assim, peraí, Anne, como que eu vou saber o que passa na cabeça do outro, né? Na verdade, a gente tem que entender o que passa na nossa cabeça. Às vezes eu conversando com uma amiga minha, e ela comentando, eu não aguento mais o meu marido, ele vai no mercado, compra tudo errado, ele vai na farmácia, compra errado, não faz as coisas em casa. E ela falando as coisas pra mim, me passou um filme na minha cabeça. Eu falei, gente, aquele ditado que falam, que até, né, chato falar, mas é real, que homem é tudo igual, só muda o endereço, né? Eu falei, ela parece que ela tava falando do meu marido há um tempo atrás, porque tudo que ela tava, gente, quando eu falo tudo, é tudo que ela tava se queixando é o que eu vivia dentro de casa também. Eu lembro uma vez, nossa, isso foi muito louco, até mexi aqui, ó, na câmera. Eu decidi fazer uma carne de panela, e eu queria fazer ela com tomate e cenoura. Anotei no papel pro meu esposo, tá aí no mercado, comprar cenoura e tomate, ponto final, mais nada. Gente, ele trouxe repolho, não sei de onde ele tirou isso, tá? Isso que eu escrevi, o que era pra ele trazer pra casa, tá? Então assim, por várias vezes eu pedia coisas, ele não fazia da forma correta. Só que eu fazia o quê? Eu já começava a brigar, já virava aquela loucura, e nós mulheres, né, sanguinárias muitas vezes, né, já quer impor que tá errado e tal. Isso gerava o quê? Mais discussões na minha vida. E durante muitos anos, o que eu fiz? Eu queria mudar o meu esposo, sabe? Assim, na força das minhas palavras, eu ficava horas falando, apontando os defeitos dele, o que ele tinha que fazer, o que estava errado. E depois de muito estudo, de buscar muito conhecimento sobre casamento, de ler muitos livros, o que eu descobri, gente? Que não é assim que as coisas funcionam. Não é falando. Quanto mais a gente fala, mais a gente deixa eles nervosos, mais a situação piora. Aí você me pergunta assim, então eu não vou falar nada, eu vou deixar? Calma, tudo é uma questão de equilíbrio. Orientar, falar, porque o que muda muito também, muitas vezes nós mulheres, tá? Temos razão no que nós estamos falando, faz todo sentido do mundo, só que a forma com que a gente fala, com ira, brigando, nervosa, a gente perde completamente a razão, tá? E outra chave, assim, uma virada de chave que foi pra mim, tá? Pra parar de querer mudar o meu marido e mudar sou eu, gente. É uma coisa assim muito incrível isso. O problema não é o meu marido, o problema sou eu. Não é o meu esposo que me incomoda. A questão é assim, por que eu deixo ele me incomodar? Você tá compreendendo o que eu tô dizendo, tá? Não é ele que me incomoda, é eu que me deixo ser incomodada com ele. Por que eu deixo ele me tirar do sério? Por que eu deixo aquela atitude dele me deixar nervosa, ansiosa? Porque tem algo de errado, é comigo, não é com ele. Porque se eu estiver bem com as minhas emoções equilibradas, se eu estiver bem com a minha vida, com a minha identidade, nada vai me atingir. Pode o meu marido, o vizinho, o patrão, qualquer pessoa me falar qualquer coisa, que eu vou saber lidar com leveza com aquela situação. Então assim, gente, olhar para o nosso esposo, né? Vamos voltar aqui
para o esposo, né? Com empatia, com admiração, por mais desafiadora que seja, tá? Vai fazer a diferença no nosso casamento, parar de ficar apontando os efeitos dele. O homem, por mais que muitas vezes possa não aparentar, ele tem muita necessidade de validação e de ser respeitado. E quando, falta de ar aqui, tá, editor? E quando, o que acontece? O homem, ele precisa, tá, de validação, de respeito. E quando nós mulheres queremos impor ali a nossa autoridade, mostrar que eles estão errados, nós estamos de certa forma desrespeitando eles se sentem mal com isso. Então, assim, vamos tratar nossos maridos, os nossos, né? O nosso marido, um só, né? Pelo amor de Deus, tá? Com respeito, com admiração, com carinho. Eu ouvi uma frase muito linda, que nós mulheres temos o poder de colocar os nossos esposos nas mesas certas, tá? De colocar os nossos maridos, não é esposo, né? Os nossos maridos nas mesas certas, para sentar com os reis, tá? E eles conseguem fazer isso através das mulheres que nós somos, da mulher que nós somos. Então, assim, a partir do momento que eu, como mulher, como esposa, me posicionar, tratar o meu marido com respeito, com carinho, com admiração, as mudanças vão começar a acontecer na vida dele. Eu não sei como, isso é quântico, isso é sobrenatural, mas acontece, gente, acredita, porque acontece. E agora eu não sei mais o que eu falo, então vamos começar a fala, e é assim que funciona, tá? Cri, cri, cri. Ai, sou tão linda, né? Eu tava sabendo falar as coisas que amor, eu amo ser diversão, marido. Tá, foca aqui no João. Tá, vamos lá. Então, assim, mulheres, vamos mudar a nossa postura, vamos mudar o olhar que nós temos diante do nosso marido, tá? Aquele negócio também de ficar falando mal do nosso marido pra prima, pra amiga, pra irmã, pra mãe, pra vizinha, fica feio, só queima a gente. Quantas mulheres a gente conhece que mete a boca no marido, ai, porque eu não aguento mais, que agora acabou, porque já era, lá no outro dia estão lá juntinho, acaba ficando até feio perante as pessoas. Então, assim, resolva as suas situações sempre dentro do seu lar. Não precisa ficar passando isso para outras pessoas, se manifestando em redes sociais, como muitas fazem, tá? Traz isso pro seu lar, traz isso para você, lida com essa situação, coloca o seu joelhinho no chão, pede para Deus abençoar o seu casamento. Só que a hora que você estiver pedindo isso, não pede com rancor no coração, com amargura, desejando, mas porque o meu marido não muda, porque ele é turrão mesmo, porque ele é assim. Não, ele não é assim, ele está assim. E tem muito poder, gente, nas nossas palavras, no que a gente fala. Quando você estiver ali de joelho, pedindo para Deus não mudar o seu marido, pelo amor de Deus, mas para abençoar o seu casamento, visualiza assim, sabe, de uma forma mentalmente, mas trazendo sentimento pro seu corpo, trazendo aquela emoção de ver um homem transformado. Visualiza o seu marido fazendo carinho em você, tenta sentir, sabe, o aconchego dele, mas você fala assim, não, ele só fica no sofá, mexendo no celular, não faz nada. Não, tenta eliminar isso da sua mente, tá? Sobrepõe essas imagens, coloca as imagens ali na sua mente, por mais que não é o que está acontecendo agora, mas coloca ali na sua mente, sabe? Aquilo que você gosta, o que você gosta? Dele fazendo um chamego em você, de vocês deitados na cama, um passando o pezinho. Meu marido não gosta de ficar passando o pé no pé, tá? Mas tem gente que gosta. Ficar ali passando o pezinho no outro, fazendo um cafuné, assistindo um filme abraçadinho, sem celular na mão. Comece a visualizar ele falando com você com carinho, de uma forma assim carinhosa, te tratando com respeito, dando aquele beijo gostoso, aquele homem cheiroso. Começa a visualizar isso, fecha os seus olhos, sente isso e você vai ver que se você começar a sobrepor aqueles seus pensamentos, meu marido não faz nada porque ele faz tudo errado, para essas imagens que eu tô te passando, você vai ver transformações incríveis acontecendo na sua vida, acontecendo no seu casamento. Você vai ver um homem que você fala assim, gente, que homem é esse que eu não tô reconhecendo, tão maravilhoso e incrível que meu marido tá sendo. Então, assim, muda você, muda o seu olhar, a sua visão, muda como você vê o seu cônjuge, como você vê o seu parceiro, que você vai ver como que ele vai mudar sem você precisar ficar falando quase nada, gente. E outra dica que eu tenho que dar pra vocês, tá? Toma muito cuidado com o que vocês falam na frente dos filhos sobre o seu parceiro. Porque o meu filho já sabe que o pai dele é imprestável, que ele não faz nada, que só fica no sofá. Nós estamos criando crenças nos nossos filhos. Se é menina, de que casamento não é bom, olha como a minha mãe sofre, olha como que é com o meu pai. Nós mulheres temos esse hábito, né, de desabafar na frente do filho, está conversando com um amigo, você acha que o filho tá ali no celular, não tá te ouvindo, mas não, tá
Pelo contrário, ele tá prestando muita atenção no que você tá falando e aquilo tá entrando no inconsciente dele. Então, assim, por mais que você esteja chateada com o seu cônjuge, por mais que você esteja magoada, decepcionada, que seja pros seus filhos, tá? Mostre que o pai é um herói, que o pai é uma pessoa maravilhosa, incrível. Você vai estar moldando o caráter do seu filho, entendeu? Para quando for a vez dele ou dela ter o seu casamento, seu relacionamento, não vai entrar com aquela crença, nossa, olha como a minha mãe sofria no casamento dela, olha como que a minha mãe ficava chorando pelos cantos, como que era, as brigas, discussões. Não passa isso com seu filho. Passa, por mais que esteja sendo difícil, o quanto é bom estar casada, ou o quanto faz bem ter um parceiro, ter alguém para você compartilhar suas histórias, compartilhar o seu dia a dia, as suas experiências, porque a partir do momento, isso entra naquilo que eu te falei do olhar, da sua visão, de como você vê as coisas. Se você vê as coisas com um cenário negativo, destruidor, um homem de mau caráter, que não te ajuda em nada, que não serve para nada, é isso que você vai ter no seu dia a dia. Só que se você mudar a sua visão e falar assim, não, eu tô vendo, tá? Eu já vejo um homem forte, decidido, honesto, trabalhador, que me trata com respeito, com carinho, um pai dedicado, que dá atenção para os filhos, que dá atenção para mim. É isso que você vai ter na sua vida. É essa referência, tá? Que os seus filhos vão levar pro relacionamento deles, o que é ter um pai e uma mãe dentro de casa. E essa é a dica, tá? Poderosa que eu tenho para vocês hoje, tá? Na verdade, que é mais do que uma dica, né? Uma vivência. E eu tenho certeza que se você colocar isso dentro do seu lar, você vai ver grandes transformações na sua vida, tá? Aplica e depois você vem aqui me contar o que aconteceu de maravilhoso, que eu tenho certeza que é isso que vai acontecer quando você mudar a sua visão, o seu olhar para o seu casamento e parar de querer mudar o seu marido, mudar você, o que você pensa sobre ele, o que você vê sobre ele. Você vai ver grandes transformações no seu relacionamento, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.